O sussurro na escuridão. O convite misterioso. Era uma noite qualquer de outubro. Uma daquelas noites em que a cidade parece estar em silêncio, mas há algo no ar que deixa uma sensação de inquietação. Lucas, um jovem, estudante universitário, estava indo para casa após um longo dia de aulas. Ele passava, sempre por aquele mesmo caminho, mas naquela noite as ruas pareciam mais escuras, mais solitárias, como se a própria cidade estivesse suspensa em um silêncio desconfortável. Ele não sabia, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre. Ao abrir a porta de seu apartamento, Lucas sentiu uma leve brisa fria que parecia não pertencer àquela estação do ano. O calor do dia ainda estava presente, mas aquela corrente de ar vinha de lugar algum, como se o vento tivesse uma vontade própria. Ele foi direto para a sala de estar, onde se deparou com algo que imediatamente o deixou inquieto. Uma carta estava sobre a mesa de centro. Não havia remetente, apenas seu. Nome escrito em letras grandes, vermelhas e marcantes, como se algo, ou alguém, estivesse tentando se comunicar diretamente com ele. Ele hesitou por um momento, a uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. Mas a curiosidade, essa maldita força, o venceu. E ele finalmente abriu a carta. Você foi escolhido. Aceite o convite ou viverá o resto de sua vida em medo. A mensagem era curta, mas o tom ameaçador fez seu estômago se revirar. Ele ficou ali, parado, com os olhos fixos nas palavras, tentando entender o que aquilo significava. Quem teria enviado aquela carta? Como alguém sabia seu nome? E o que significava esse convite? A carta parecia ser mais do que um simples trote, mas a ideia de que ele estava sendo observado tomou conta de seus pensamentos. Lucas tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, uma daquelas pegadinhas que circulam nas redes sociais, mas o medo começava a se infiltrar em seus pensamentos. Ele olhou ao redor, como se alguém fosse aparecer do nada, mas não havia mais nada além de sua solidão e da quietude do apartamento. No entanto, uma sensação estranha se formou em seu peito, como se algo estivesse errado, como se uma presença invisível estivesse ali, aguardando. Decidiu tentar esquecer a carta e seguir sua rotina, mas o desconforto não o deixou em paz. No dia seguinte, o mundo parecia estar diferente. O céu estava nublado, mas não. Era a típica ameaça de chuva. O ar estava denso, carregado de algo inexplicável. As ruas estavam vazias, as pessoas passavam apressadas, mas ninguém parecia notar a estranheza ao seu redor. Lucas não conseguia parar de olhar por cima do ombro, como se estivesse sendo seguido. Até o vento parecia sussurrar segredos em seus ouvidos. Ele tentou se concentrar nas aulas, mas a carta e o que ela sugeria estavam sempre presentes em sua mente. Ele tentava esquecer, mas sua mente não conseguia deixar de pensar nas palavras. Aceite o convite. Viverá em medo. O que isso significava? E quem, ou o que, estava por trás de tudo isso? Foi quando, no meio da tarde, ele recebeu uma mensagem. Era um número desconhecido, o que imediatamente o deixou em alerta. Você aceitou. Prepare-se para o que vem. Aquele aviso não parecia um engano. Era como se ele tivesse sido observado, e o remetente sabia exatamente o que ele estava pensando. A sensação de medo e paranoia se intensificou. Ele olhou ao redor, mas ninguém parecia estar prestando atenção em nada além de si mesmos. O que estava acontecendo com ele? Quem queria algo dele? Ele entrou em casa mais cedo, tentando se distrair, mas ao colocar a chave na porta, percebeu algo estranho. A porta estava entreaberta. Ele tinha certeza de que a havia trancado antes de sair. A sensação de pavor subiu pelo seu corpo como uma onda. Ele entrou rapidamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O apartamento parecia exatamente como ele o deixara, mas algo estava diferente. Uma carta nova estava em cima da mesa, e ao lado dela uma fotografia. Ele engoliu em seco. A fotografia mostrava uma casa antiga, de aparência abandonada. Uma casa que ele nunca tinha visto antes, mas que, de algum modo, lhe parecia estranhamente familiar. Era uma casa, parecia estar em ruínas, com janelas quebradas e a porta parcialmente aberta, como se estivesse esperando por alguém. Mas o que mais o inquietava era o fato de que ele parecia ter uma sensação de déjà vu quando olhava para aquela casa.
como se, de algum lugar profundo em sua memória, ele soubesse exatamente onde ela ficava. No verso da foto, uma única frase estava escrita: "O primeiro passo já foi dado, agora você precisa voltar." O terror começou a tomar conta de Lucas. O que tudo isso significava? Por que ele? E o que era essa casa? Ele precisava descobrir, mas ao mesmo tempo, o medo o paralisava. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas ao mesmo tempo algo o impelia a seguir. A carta dizia voltar. Mas para onde? Para aquele lugar? Ele não sabia, mas a sensação de estar sendo puxado para algo muito maior era inescapável. Ganho de suspense. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o celular de Lucas vibrou novamente. Ele hesitou, mas finalmente pegou o aparelho. Uma mensagem, mais uma vez de um número desconhecido, apareceu na tela. "Vá até a casa. Não perca tempo. Se você não for, ela virá até você." A última frase parecia um aviso. Mas de quem? E o que aconteceria se ele não fosse? Ele não sabia, mas algo dentro de si o dizia que ele não poderia ignorar mais. A casa da memória. Lucas não conseguia pensar em mais nada. A mensagem que acabara de receber era clara e direta: "Vá até a casa. Não perca tempo. Se você não for, ela virá até você." Aquela má frase ecoava em sua mente como se ele estivesse sendo manipulado por algo invisível. Ele olhou para o celular mais uma vez, mas já sabia o que fazer. O que estava em jogo parecia ser mais do que sua simples curiosidade. Era como se sua vida estivesse sendo puxada por fios invisíveis, obrigando-o a seguir um caminho que ele não compreendia completamente. Ainda em choque, Lucas fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Ele estava apavorado, claro, mas algo o impelia a seguir em frente. Era como se uma força maior o estivesse direcionando, uma sensação de inevitabilidade. Ele sabia que não poderia ignorar mais. O medo que sentia era profundo, mas a curiosidade estava mais forte. Algo estava em jogo e ele precisava descobrir o que era. Ele olhou novamente para a foto da casa. A imagem estava gravada em sua mente, e algo dentro dele dizia que ele já a conhecia. Ele não tinha certeza de onde, mas a sensação de déjà vu era tão forte que ele mal podia suportá-la. Como se aquela casa fosse parte dele, algo enraizado em seu subconsciente. Mas ele nunca tinha visto aquele lugar, e o mais estranho, ele sentia como se estivesse sendo chamado por algo ali. Ele não tinha mais dúvidas. Precisava ir até lá. A cidade parecia mais vazia do que nunca enquanto ele dirigia, as ruas desertas e as luzes das lâmpadas de rua lançando sombras estranhas sobre o asfalto. O caminho até a casa, que ele tinha visto na foto, parecia longo e, ao mesmo tempo, como se estivesse se aproximando de um destino inevitável. Ele não sabia exatamente onde ficava, mas, de algum modo, o caminho parecia claro, como se a estrada fosse guiada por algo que ele não podia ver. Quando ele chegou ao local, a tensão já estava insuportável. A casa era tudo o que ele esperava, mas muito mais sinistra do que qualquer imagem que ele tivesse em mente. Ela estava em ruínas, como se tivesse sido abandonada há décadas. O telhado estava parcialmente desabado, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando-o, com um olhar vazio e profundo. A porta estava entreaberta, balançando suavemente com o vento, como se estivesse chamando Lucas para entrar. Ele estacionou o carro a uma distância segura, sentindo um calafrio correr por sua espinha. A sensação de estar sendo observado o consumia, mas ele não sabia de onde vinha. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. O vento uivava nas árvores secas e as folhas caíam suavemente ao chão. O lugar estava silencioso, de um silêncio que parecia pesado e carregado de segredos antigos. Com um suspiro profundo, Lucas decidiu não hesitar. Ele se aproximou da casa, o som de seus passos ecoando no vazio. Quando ele passou pela porta, a primeira coisa que o atingiu foi o cheiro forte de mofo e decadência. O ar estava denso, com um toque de algo indefinido. Algo que parecia estar ali por muito mais tempo do que ele poderia compreender. O interior da casa estava escuro, as paredes cobertas de poeira, com móveis quebrados e abandonados,
A luz fraca que entrava pelas janelas quebradas mal iluminava o espaço. Mas Lucas sentia que não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava ali com ele. Ele olhou ao redor, tentando perceber qualquer sinal de movimento, mas tudo parecia imóvel, congelado no tempo. Foi quando ele ouviu o som. Um sussurro fraco, como se alguém estivesse tentando falar com ele de longe. Lucas parou imediatamente, o coração batendo forte no peito. Ele olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. O sussurro se intensificou, vindo de algum lugar à sua esquerda, perto da escada que levava ao andar de cima. Ele se aproximou cautelosamente, sentindo o peso do ar ao seu redor. A sensação de que algo o observava aumentava a cada segundo. Ao subir a escada, o som ficou mais forte. Era um sussurro suave, mas a sensação de ser guiado para ele era inescapável. Quando ele chegou ao topo, o corredor à sua frente estava escuro, com portas quebradas e algumas abertas, mostrando quartos abandonados. O sussurro parecia vir de dentro de um dos quartos à esquerda. Ele estava tão perto que Lucas podia jurar que as palavras estavam sendo ditas diretamente em seu ouvido. Com um tremor na mão, ele abriu a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas algo fez olhar para o chão. No centro, havia uma velha tapeçaria que parecia ter sido puxada para o lado, revelando uma abertura no piso. Um buraco tão profundo que ele não conseguia ver o fundo. Era como uma espécie de escotilha, e o sussurro vinha diretamente de dentro dela. Lucas não pensou duas vezes. Ele se ajoelhou e com mãos trêmulas começou a puxar a botampa. Quando finalmente a retirou, o que ele viu o deixou paralisado. Uma escada de madeira escura que descia para a escuridão. O buraco estava vazio, mas ele sabia que havia algo lá embaixo, algo esperando por ele. Ele desceu as escadas lentamente. Cada passo fazia o som da madeira ranger de forma ameaçadora, como se a casa estivesse viva e reagindo ao seu movimento. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e o ar estava mais frio a cada metro que ele descia, até que finalmente ele chegou ao fundo da escada. O que ele viu foi algo que ele jamais poderia ter previsto. No centro da sala havia uma mesa de madeira velha, e sobre ela uma única vela acesa. Ao redor, paredes cobertas por antigos papéis e fotos. Quando Lucas se aproximou da mesa, ele percebeu que as fotos não eram normais. Elas mostravam ele mesmo, mas em momentos que ele nunca tinha vivido, em lugares que ele nunca conheceu. Sua pele ficou pálida e ele recuou, tentando processar o que estava vendo. No instante seguinte, uma voz profunda e fria sussurrou atrás dele, de forma clara e nítida, como se estivesse vindo de dentro de sua própria mente. Você nunca deveria ter vindo, Lucas. Agora não há mais volta. Ganho de suspense. Lucas se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O ar parecia ter se tornado mais denso e as fotos nas paredes começaram a se mover como se estivessem observando-o. Ele não sabia se era alucinação ou realidade, mas sabia que algo muito pior estava prestes a acontecer. O labirinto da mente. O sussurro reverberava nos ouvidos de Lucas, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Ele tentou se virar para olhar, mas não havia ninguém. O vazio ao seu redor parecia se esticar, distorcer, como se a própria casa estivesse se contorcendo para esconder um segredo profundo demais para ser compreendido. O que havia atrás daquelas palavras? Você nunca deveria ter vindo, Lucas. Agora não há mais volta. O medo crescia, mas algo dentro de Lucas o impelia a não sair. Ele não conseguia mais pensar claramente. Estava perdido em um turbilhão de sensações e pensamentos, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Ele se afastou da mesa, o coração batendo forte, e tentou focar em sua respiração. Aquele lugar não parecia real. As paredes pareciam se mover. A sala, antes silenciosa, agora estava cheia de murmúrios baixos e incompreensíveis, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo em um idioma que ele nunca ouvira. A luz da vela tremulava, criando sombras distorcidas nas paredes. Lucas sentiu uma pressão no peito, uma sensação de que algo o observava com uma intenção maligna. Hilek olhou para as fotos nas paredes
e seus olhos se arregalaram. As imagens estavam mudando. Ele viu seu próprio rosto, mas não da forma como ele era. Em algumas, ele parecia mais velho, com marcas profundas no rosto, com os olhos vazios de vida. Em outras, ele estava em lugares que ele não reconhecia, cercado por figuras indistintas e sombrias. A angústia apertou sua garganta. Foi quando ele ouviu o som de passos atrás dele, lentos e pesados, como se algo estivesse se aproximando, algo grande, algo que não pertencia àquele lugar. Lucas se virou abruptamente, mas o espaço ao redor estava vazio. A pressão no ar aumentava e ele não sabia mais se era a casa que o estava manipulando ou se sua mente estava começando a ceder. Ele precisava sair dali, mas algo o impedia. As fotos, as palavras, o sussurro, tudo parecia atrair sua atenção para um único ponto. Aquela escada escura que descia ainda mais fundo nas entranhas da casa. Ele sabia que não deveria ir, mas seu corpo parecia ter vontade própria. Como uma marionete sendo controlada por fios invisíveis, ele começou a se mover em direção à escada, o som de seus próprios passos ecoando nas paredes, cada um mais pesado que o anterior. Enquanto descia, ele começou a ter flashes de algo distante, algo que sua mente não queria lembrar. Ele viu a casa novamente, mas agora era diferente. Ela estava intacta, viva. Ele viu figuras em movimento, mas seus rostos eram distorcidos, apagados. E no meio daquilo ele se viu. Ele estava mais jovem, mais sorridente, mas havia algo de errado no olhar dele. Algo sombrio. Ele tentou gritar, mas não conseguia emitir som. Tudo que ele sentia era um vazio crescente, uma sensação de que estava perdendo seu próprio controle sobre a realidade. Ele desceu mais um degrau e o que viu o fez parar. No fundo da escada havia uma porta, diferente de todas as outras. Ela estava fechada, mas por algum motivo ele sabia que precisava abri-la. Ao se aproximar da porta, a sensação de urgência e medo aumentou. Ele colocou a mão na maçaneta e quando a girou, o som do metal rangendo soou como um grito. A porta se abriu com um estalo, revelando um corredor estreito, mal iluminado, com uma porta no final. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro. O ar estava pesado, impregnado com algo que ele não conseguia identificar. Algo velho, mofado, mas também sanguinolento. Ele não conseguia colocar em palavras, mas sabia que aquele cheiro era familiar, de alguma forma. À medida que avançava pelo corredor, a sensação de ser observado aumentava. Era como se o próprio ar estivesse carregado de presenças invisíveis. Ele passou pela porta, final, e o que encontrou do outro lado o fez quase perder a razão. O que estava ali não era uma sala, mas uma enorme parede coberta por dezenas de fotos, antigas. Fotos de pessoas que ele nunca tinha visto antes. Porém, havia algo mais. No centro da parede, havia uma grande foto emoldurada. Era ele, Lucas, mas não o Lucas que ele conhecia, e sim uma versão distorcida e envelhecida de si mesmo, com os olhos vazios, completamente apáticos. Ele deu um passo atrás, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou mais de perto. As bordas da foto estavam queimadas, e uma escrita aparecia rabiscada de forma desordenada, como se fosse feita por uma mão trêmula. A mensagem dizia: "Você nunca vai sair daqui, já faz parte da história." No momento seguinte, uma sensação fria atravessou sua espinha. Ele virou-se, abruptamente, mas não havia mais o corredor. A porta pela qual ele entrou havia desaparecido, e ele estava agora em uma sala escura sem janelas. A única luz vinha de uma vela fraca, acesa sobre uma mesa à sua frente. E sobre a mesa, uma caixa pequena e simples, com um cartão em cima. Ele não sabia por quê, mas sabia que precisava pegar o cartão. Quando o fez, suas mãos tremiam, incontrolavelmente. A carta estava escrita com uma caligrafia cuidadosa, mas a mensagem era mais direta que qualquer outra que ele já tivesse recebido. "Você chegou até aqui, Lucas. Agora você sabe o que precisa fazer. A última parte do seu destino começa agora." O medo dominou seus sentidos. O que era aquela última parte? E o que ele tinha que fazer? Ele sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, uma sensação de que sua alma estava sendo arrastada para dentro daquela casa. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma saída,
mas tudo estava em silêncio. Só restava a vela acesa, e a sombra projetada na parede parecia crescer, tomando forma. Ganho de suspense. Antes que pudesse agir, a vela apagou sozinha, e com a escuridão total, uma risada suave e baixa se espalhou pelo ambiente, ecoando em seus ouvidos, uma risada que parecia vir de todas as direções. Você já sabe, Lucas, não há como escapar. O último sussurro. A escuridão ao redor de Lucas era tão imensa que parecia engolir tudo. A risada baixa e ameaçadora continuava a ecoar em suas orelhas, como se vivesse dentro de sua própria mente. Ele estava paralisado. A única luz no ambiente era a fraca chama da vela, que tremia com o vento que parecia vir de dentro da própria sala. O silêncio se fez abruptamente após a risada. O ar parecia pesado, imerso em um medo, palpável, como se até mesmo a casa estivesse esperando por algo. Lucas olhou para os lados, mas nada além da escuridão parecia responder. O cartão nas suas mãos tremia, quase como se estivesse pulsando com alguma energia estranha. Ele leu novamente a mensagem, agora gravada com mais clareza em sua mente. Você chegou até aqui, Lucas. Agora você sabe o que precisa fazer. A última parte do seu destino começa agora. O medo que o consumia era tão grande que seu corpo parecia não obedecer aos seus comandos. Ele queria correr, gritar, mas as palavras da carta lhe falavam de uma maneira tão direta e real que ele não sabia como escapar. Como poderia fugir de algo que já estava dentro dele? Ele olhou para a vela novamente e, de repente, a luz se apagou. Não havia nenhum vento. Era como se uma força invisível tivesse soprado a chama. A escuridão tomou conta de tudo. E, por um momento, ele teve a sensação de que estava sendo engolido por um abismo sem fundo. O ar ficou mais denso, e ele sentiu a pressão em seu peito, como se a casa estivesse se comprimindo sobre ele. Então uma voz suave sussurrou em seu ouvido, tão próxima que ele quase podia senti-la. Era um sussurro que parecia vir de dentro de sua alma. Você acha que pode sair, Lucas? Você já está dentro. Agora faz parte disso. Lucas saltou para trás, sentindo o coração bater descontroladamente. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava sendo engolido pela escuridão, pela casa, pela própria sensação de que ele nunca deveria ter entrado ali. E então a escuridão se partiu. Uma luz cegante surgiu diante dele, ofuscando sua visão por um instante. Quando seus olhos finalmente se ajustaram, ele percebeu que não estava mais na sala onde tinha encontrado a vela. Ele estava em um lugar completamente diferente. Uma sala imensa, com paredes que pareciam intermináveis, cada uma coberta por espelhos distorcidos, que refletiam imagens de Lucas em diferentes formas, algumas deles sorrindo, outras com seu rosto desfigurado, outras ainda com seu próprio olhar vazio e vazio, como nas fotos que ele havia visto antes. O que estava acontecendo? Ele não sabia mais onde estava, quem era ou por que ainda estava ali. Sua mente estava começando a se fragmentar. As imagens dos espelhos, distorcendo tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. E então ele ouviu o som de passos. Eles eram suaves, quase inaudíveis, mas cada vez mais próximos. Algo estava se aproximando dele. Alguém. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a imensidão da sala e os espelhos, que refletiam mais versões de si mesmo. Ele estava sendo cercado, mas não conseguia identificar de onde vinha o perigo. A voz surgiu novamente, desta vez mais clara, mais forte, e ele sabia que era a mesma voz que havia ouvido antes, aquela que parecia vir de dentro dele. Ela dizia: Você chegou até aqui, mas não há como voltar. O que você vê nos espelhos é você. O que você viu antes, o que você fez. Você já faz parte dessa história. Sua memória, seu passado, tudo foi apagado, mas agora você sabe. O que está aqui é o que você sempre foi. Lucas se afastou dos espelhos, quase caindo. Ele estava tremendo, o frio se infiltrando em seus ossos. A sensação de ser observado, de estar em uma prisão sem portas, era esmagadora. Mas ele não podia mais fugir, não sabia mais para onde ir. Ele estava preso em uma armadilha, e a verdade que ele estava tentando evitar há tanto tempo parecia, finalmente, estar à sua frente. Foi quando ele percebeu. A sala não estava cheia de espelhos. Havia algo ali, algo que ele não queria acreditar. Em uma das paredes, na parte mais distante da sala, havia uma porta quase invisível.
Ele não tinha visto antes, como se ela tivesse aparecido do nada. Ou talvez sempre estivesse ali, mas ele não estava pronto para ver. Ele se aproximou lentamente, com os passos pesados, sua mente turva tentando processar o que estava acontecendo. Quando ele colocou a mão na maçaneta da porta, o som dos sussurros se intensificou, preenchendo o ambiente com uma cacofonia de vozes. Mas, agora, ele já não estava mais assustado. A sensação de inevitabilidade tomava conta de tudo. Ele sabia que não havia mais escolha. Ele abriu a porta. A escuridão o engoliu instantaneamente, mas agora ele sentia que algo havia mudado. Ele não estava mais com medo. Ele sentia como se estivesse se tornando parte da casa, como se agora ele fosse uma extensão dela, parte da história que ele tentava entender. Uma voz lhe falou diretamente em sua mente. Agora você está em casa. E antes que ele pudesse processar mais uma palavra, a porta se fechou com um estrondo, mergulhando tudo de volta na escuridão. Gancho final. No momento em que o som da porta se fechou, um novo sussurro cortou o silêncio. Agora mais claro do que nunca. Bem-vindo de volta.